Oi Dani, oi pessoal. Oi, tudo bom? Para nós é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo contar um pouco do projeto Espírito Livre, Voluntários pelo Mundo, agora na 3ª edição, continente asiático, onde então o plano era percorrer todo o continente durante um ano. Nós iniciamos então esse percurso pela Índia. Mas enfim, como todos sabem, em função do coronavírus, algumas coisas aconteceram, né? Então, quando é que foi que a gente percebeu o avanço do coronavírus dentro da Ásia, né? Claro que tudo começou na Ásia, na China, né? Mas até o início de fevereiro na Índia em si não tinha nenhum caso, não tinha nada de muito concreto. Então, no início, na primeira semana de fevereiro, que é quando basicamente nós estamos saindo da Índia, acontecem os primeiros casos, e a gente começa então a ter um pouco de precaução, onde a gente compra nossas primeiras máscaras, principalmente porque a gente estava então saindo da Índia e indo para a Tailândia, né? A Tailândia, no caso Bangkok, que era a cidade que estávamos indo, era a segunda cidade mais perigosa do mundo em função do turismo dos chineses, né? Os chineses vão comemorar o Ano Novo, vão passar, ou melhor, depois que comemoram o Ano Novo, eles vão passar suas férias. O Ano Novo chinês? O Ano Novo chinês, lógico, né? Eles vão passar suas férias em Bangkok, na Tailândia. Então, a Tailândia vira uma segunda China. Então, a preocupação é que os chineses viriam então para a Tailândia e o vírus se proliferaria. O governo chinês então pede para que todos os seus cidadãos, né, toda a sua população, não saia, né, não vai de férias. Então, e o povo, a população respeita isso. E quando a gente chega em Bangkok, dentro dos aeroportos e dentro do avião, nós já estávamos utilizando máscara. Em Bangkok, em lugares públicos, como dentro de templos que tinham muita aglomeração, nós já estávamos utilizando máscara, mas coisa que a gente não viu foi os chineses. E todo mundo já estava sentindo, né, o comércio, o turismo, já estava sentindo a falta dos chineses naquela época. E a gente chega com em torno, acho que de 30 casos em toda a Tailândia. Então, um número bem baixo, e isso vai se manter por um bom tempo, né? E aí, efetivamente, a gente faz o projeto, e quando decide, então, se locomover da Tailândia para ir para o nosso 4º projeto, né? Ou melhor, nosso 5º projeto, que era no Nepal, né? A que a gente realmente vai sentir o problema do coronavírus dentro da Ásia. Se for definir um dia, a gente tem um dia, uma data para isso. A gente coloca o dia 13 de março como a data que tudo começa a ruir, digamos assim, dentro do Sudeste Asiático, dentro da Ásia, e também dentro do nosso projeto, né? Por quê? Porque dia 12 nós vamos dormir então na Tailândia, com a confirmação do nosso voo para o Nepal, né, para Katmandu, e também com a confirmação do projeto que nós iríamos ajudar na reconstrução então de escolas destruídas depois do último terremoto que teve no Nepal. Esse era um projeto bem grande, que tinha vários países ao redor do mundo que executavam o mesmo tipo de projeto, né, na mesma organização, e a gente dorme com ele confirmando, dizendo que eles estavam monitorando a situação, mas que está tudo confirmado. Acordamos no dia 13, né, em torno das 3 da manhã, para pegar o nosso voo, e tínhamos um e-mail então na nossa caixa de e-mail, dizendo que todos os projetos no mundo, que são em torno de 15 países que essa organização ajuda, né, todos os projetos estavam suspensos por no mínimo 2 meses. Então já é o primeiro baque ali que a gente tem. Mas, como a gente também gostaria de conhecer o Nepal, um país que não conhecíamos, a gente mantém a ideia de ir até o Nepal e vamos até o aeroporto. E aí no aeroporto vem o nosso segundo revés, né, nosso segundo contratempo, que, por ser uma companhia indiana, naquele dia a Índia então fecha suas fronteiras, fecha os aeroportos, fecha tudo. Tá? Então nós não conseguiríamos ir, porque a nossa escala era em Delhi,
E de Delhi, na verdade, o nosso voo até Katmandu, no Nepal, tinha sido cancelado. Então, nosso voo completamente cancelado e estávamos então na Tailândia sem saber exatamente o que faríamos, né? Depois de 6 horas dentro do aeroporto, esperando, decidindo, pesquisando se tinha outra opção de ir para o Nepal, se íamos ou não para o Nepal, vamos fazer o quê? Né? A gente então, por uma questão de logística e custos que a gente começa a levar em consideração, a gente decide seguir o nosso plano, que era depois do Nepal nós iríamos para o Vietnã, Laos e Camboja. Então, como nós estávamos perto, né, desses países, a gente decide então deixar o Nepal lá para outubro, que a gente voltaria em novembro pela Índia. Então, vamos deixar para outubro o Nepal, né, e vamos seguir adiante nos projetos que a gente já tinha entrado em contato no Vietnã, no Laos e no Camboja, né. No Vietnã a gente não consegue ir, porque o Vietnã não tem visto na chegada, né, Visa on Arrival. A gente tem que fazer uma solicitação e demora um pouco mais, em torno de 2, 3 dias. Então a gente, também pela passagem mais em conta, decide ir para o Camboja, né, e eram lugares onde nós tínhamos mais contatos de organizações. Então para o Camboja a gente decide ir, e no dia 15 então a gente vai para o Camboja, para depois então ir para o Vietnã e para o Laos. No Camboja a gente começa então a receber, já pelo site das organizações, que eles não estão mais recebendo voluntários, então a gente começa a ter esses retornos negativos, manda mais 3, 4 e-mails para as organizações que estávamos em contato, né? Também no Laos a gente começa a receber cancelamento, mandamos para uma organização que ainda estava no Laos o contato, e no Vietnã a coisa dá uma tumultuada. A gente tem então nesse momento amigos que encontramos, estavam no Vietnã e estavam comentando com nós que o Vietnã não tinha fechado as suas fronteiras, mas todo estrangeiro estava tendo uma espécie de preconceito, digamos assim. O estrangeiro não estava conseguindo hotel, eles estavam recusando a hospedagem para estrangeiros em quase todo o Vietnã. Restaurantes não estavam servindo comida para estrangeiros, né? Mesmo o governo pedindo que não fizesse isso para não prejudicar o seu sistema turístico, né? Isso acaba acontecendo e muitos conhecidos acabam indo para o Vietnã e em 2, 3 dias decidem voltar para a Tailândia porque não tinha condições de ficar. Então a gente fica meio assim, não faz o visto e do igual, em 2, 3 dias não seria mais possível, num dia já não dá mais naquele dia já não dava mais para conseguir visto na chegada, e em 2, 3 dias depois não é mais possível em hipótese alguma conseguir visto para o Vietnã. Do Laos a gente então tem uma esperança ainda, que é um projeto que trabalha com animais, e eles perguntam onde nós estamos, nós avisamos que estávamos então no Camboja, e eles falam, não, então não precisa vir para o Laos, a gente tem um braço no Camboja, né? Vou passar o contato, a gente entra em contato, então a gente espera em torno de 5 dias o retorno dessa última organização, né? Todas vão retornando aos poucos, essa organização então é a que fica por último. Então dia 15 a gente chega no Camboja, dia 20 da manhã a gente tem a resposta negativa, né? Então a gente começa a ver que os voluntariados eles estão cancelando por toda a Ásia e por todo o mundo, né? E a gente começa a não enxergar uma luz no fim do túnel muito rápida para isso, né? Mesmo que a situação se resolva em 1, 2 meses, né, em termos do vírus, as instituições a gente acredita que não vão em um tempo tão rápido voltar a aceitar voluntários. E para nós, no nosso plano, é meio que obrigatório ter, desses 12 meses que ficaremos fora, de 9 a 10 meses a gente precisa trocar alimentação e hospedagem em algum trabalho voluntário para ter fôlego financeiro e se manter esse um ano inteiro.
Bom, então no dia 20 de março a gente recebeu a resposta do último projeto como negativa, que eles não estariam então recebendo voluntários, mesmo o projeto sendo com animais e não envolvendo pessoas da comunidade. E claro que a gente entendeu toda a situação, então a gente começou a tentar remanejar o que a gente faria e a gente pensou, bom, vamos ficar aqui no Camboja, fazer uma quarentena por aqui, né? E aguardar a situação, ver se resolve em 2, 3 semanas. Mas daí a gente começou a pesquisar para onde ir, né? Nós gostaríamos de ir para uma ilha, ficar mais isolado, e a gente começou a perceber que já não tinham mais ônibus disponíveis para aquela localização. Começamos a perguntar para as pessoas como é que estava a situação do coronavírus no Camboja, e a resposta que a gente começou a ter era que nós não podemos falar sobre isso, o governo não permite que a gente dê informação sobre isso. Isso começou a deixar a gente então um pouco desconfortável. E a gente começou então a ir atrás de algumas informações na internet, e nesse dia a gente viu que tinha saído uma normativa que iam mudar as regras de imigração para a entrada na Tailândia. E a gente viu que a gente não iria se enquadrar naquelas regras se a gente não entrasse então até o dia 23 de março, no caso que é onde ia começar essa nova política de imigração. Então a gente correu nesse mesmo dia, né, em 2 horas, a gente achou um voo que voltasse então da onde a gente estava no Camboja para Bangkok, para que a gente conseguisse entrar ainda em tempo hábil dentro das velhas regras de imigração. Enfim, a gente decide isso meio rápido porque para nós a Tailândia sempre foi, digamos assim, um porto seguro, né? Onde a gente nos sentíamos mais seguros em função da Tailândia ser o país mais desenvolvido ali do Sudeste Asiático, e especialmente também porque a Tailândia é o país que vai ter, digamos assim, é o hub para a saída do Sudeste Asiático para outros países, né? Então, por exemplo, se tu está no Camboja, tu quer do Camboja ir para o Brasil, né, tu vai ter que fazer uma escala na Tailândia. Então, a Tailândia estando fechada, significa que nós estaremos então presos, mesmo não estando presos, mas estaremos presos no Camboja. Chegando então na Tailândia, né, tranquilos, chegamos no dia 20, dia 23 mudariam as regras, né? A gente começou então novamente uma pesquisa para ver qual a situação de todo o Sudeste Asiático, principalmente da Tailândia, né? E a gente decidiu então fazer o nosso retorno, né? Encerrar as atividades de forma provisória agora do projeto Espírito Livre, né? Naquele momento, em função de todas as informações que a gente tinha disponível, vendo que o cenário de voluntariado ele não ia melhorar em 2, 3 meses como a gente estava pensando. Então nós decidimos comprar uma passagem de volta para o Brasil, só que daquele dia a única passagem que a gente teria seria para o dia 27. Isso deixou a gente muito apreensivo, porque as coisas ali, principalmente na Tailândia, elas estavam mudando do dia para a noite. E no dia 24, então, a gente descobre que a Tailândia, no dia 26, ia entrar em estado de emergência. Só que como a gente ainda não tinha o pronunciamento do primeiro-ministro, a gente não sabia as regras para esse estado de emergência, não sabia se ia ser lockdown ou se ia ser menos restrito, e a gente então ficou muito ansioso, porque o nosso voo era para o dia 27, e se eles fecham as fronteiras, a gente perde passagem e acaba ficando ali novamente, né, dentro de uma nova regra que a gente não sabia o que estaria por vir. Felizmente o pronunciamento que acontece no dia 25 é mais preocupado em manter a população em isolamento, evitar que a população se desloque da capital Bangkok para suas províncias, porque Bangkok é o epicentro, ainda deve ser o epicentro da Tailândia, né, onde tem uma concentração de casos, para que então isso não se espalhe pelo todo o país. Ele coloca então algumas medidas em estado que eles chamam de número 1, emergência 1, e isso poderia subir para a emergência 2, que é o que está meio que acontecendo na Tailândia, porque o pessoal não está respeitando muito bem essa situação. Então, na verdade, dificuldade de retorno que a gente tem, a gente consegue dar uma contornada nela em função de experiência, né, que a gente tem em viagens, em estar sempre ligado no que está acontecendo. A gente já estava há mais de um mês, enfim, desde o início de fevereiro a gente estava tentando entender o que estava acontecendo no mundo e no Sudeste e na Ásia, né, para que a gente não passasse nenhuma dificuldade
para retornar. Bom, claro que foi frustrante no primeiro momento, né, a gente ter que tomar essa decisão tão difícil de parar o projeto, mas analisando todo o cenário, a gente acabou entendendo o posicionamento de todas as instituições e a gente acredita que não ir visitar as comunidades, não ajudar nesse momento é a maior ajuda que a gente pode estar dando, porque a gente pode estar carregando vírus, mesmo assintomático, né, e levar esse vírus para comunidades que talvez estariam isoladas seria um grande problema. Então, analisando bem com calma todo o cenário, a gente fica bem contente de estar dando essa pausa agora, poder deixar todo mundo respirar, entender o que está acontecendo. E a gente tem todos os contatos, assim que tudo voltar ao normal, com certeza a gente vai retomar os projetos, né? Bem do momento onde a gente teve que parar. E a terceira etapa, com certeza, do projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo vai seguir adiante. Bom, e para nós a quarentena está sendo bem tranquila, né? Esse isolamento que a gente fez de forma voluntária, sem ver família, sem ver amigos, no momento que a gente chegou, vindo do aeroporto diretamente, né, para o isolamento, está sendo tranquilo porque, na verdade, a gente está acostumado a lidar com a ausência da família, a ausência dos amigos, né? Claro que eu acho que a maior ansiedade é esses 14 dias, para ver se a gente não vai manifestar nenhum sintoma do vírus, porque, afinal, a gente se expôs muito nas últimas 48 horas antes de vir para cá, né? Foi muito aeroporto, muito avião, muita gente de outras nacionalidades. E, como a gente sabe, o vírus é invisível, né? Todo mundo pode ser portador, assintomático. Então, eu acho que agora a gente está enfrentando essa quarentena mais com essa angústia de passar logo os 14 dias, né? E não aparecer nenhum sintomas para a gente poder, então, já visitar e dar um abraço na família e nos amigos. Era a nossa rotina também nos projetos, né? Claro que a gente tinha a parte do trabalho, mas a gente, enfim, ficávamos no quarto, na casa que era destinada aos voluntários, ficávamos nós dois, às vezes somente, enfim, não está um pouco acostumado. Enfim, lembrando para quem está retornando de viagem, né, mesmo que seja uma viagem nacional e não internacional, fazer essa quarentena aí de 14 dias passa rapidinho, né? Não pedir para parente, não pedir para amigo ir buscar no aeroporto, né? Se possível não pegue táxi nem transporte público, né? Tente se isolar o mais rápido possível. A gente viu muitas pessoas no aeroporto sendo recebidas por familiares, abraçando. A gente sabe que especialmente para quem está isolado fora e sem a certeza de voltar quando retorna, é uma emoção muito grande. A gente tem que ter esse cuidado, né? E outra coisa que a gente queria deixar aqui é que fora nos aeroportos que a gente tem andado um controle, um cuidado bem grande, e no aeroporto de Guarulhos a gente já não viu tanto esse cuidado, né? Então, mais um alerta para cada um fazer a sua parte. Lembrando mais uma vez, se puder, quem puder, fique em casa. E obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o nosso projeto mais uma vez.